Boa noite a quem nos acompanha. O projeto República e Democracia no Dia Internacional da Mulher tem o olhar, a voz e a luta feminina presentes. Recebemos hoje Manuela Dávila, jornalista, escritora, liderança comunista, feminista e antifascista, indispensável na defesa democrática. A trajetória da Manu registra vários fenômenos e nos informa o quanto é valiosa e determinante e determinada a presença da mulher na política. Vereadora de 22 anos, com 14 anos de mandatos parlamentares, candidata à vice-presidência na chapa do Haddad, escolha difícil, né? E recentemente à Prefeitura de Porto Alegre. Com mais de 4,5 milhões de seguidores nos perfis do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, a mãe da Laura, mestra em ciência política, também é autoridade nas redes sociais. Tudo isso para a construção de políticas de proteção a mulheres e crianças, promoção da atuação estudantil, do respeito a minorias, a defesa da igualdade racial e de gênero. Como disse o Tarso na divulgação desta conversa, Manuela nos traz a palavra clara e solidária, que joga luz e amor, luta e inteligência nas trevas do bolsonarismo. Trevas que um dia como hoje nos levaram me desculpe. Nossa companheira Michele Sandri. A Michele se foi, o vírus não espera leito, não obedece à fila do respirador, não poupa o sopro da vida um só instante. Perdemos a Michele, mas não foi para o vírus. Foi para a perversidade, para a incompetência, para a crueldade monstruosa que governa o país. Michele, presente, vamos lá. A Michele era secretária de Mulheres do PT municipal, presidente da Jornal 113 do PT Porto Alegre, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, ela vai para outro plano, certamente com alma leve, lutou bem, lutou sempre. É assim que fazemos, né, Manuela? Nós, as mulheres, mesmo diante da infâmia, da peste, da desesperança. Vamos lá? Que eu vou me recompor, foi um dia muito duro. Enfim, os mediadores desta noite são, como sempre, Tarso Genro, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE, Paulo Vanuc, jornalista, cientista político, militante e defensor dos direitos humanos. Eu sou jornalista e pesquisadora Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. A gente tem 1 hora de conversa, na média fazemos blocos de 10 minutos de resposta. No site do INPE, novosparadigmas.com.br, estão disponíveis as entrevistas já feitas. Já conversamos com Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, Benedita da Silva, Luiz Mercadante, Carlos Siqueira, Celso Amorim. Os próximos encontros serão com Marina Silva e Fernanda Haddad. Uma promoção do INPE, Instituto Novos Paradigmas, e do D4, Defesa da Classe Trabalhadora, com apoio da Democracia e Direitos Fundamentais. A transmissão ocorre nas nossas redes, em parceria com a TVT, Rádio Brasil Atual, todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, com o UOL, Universo Online, TV A Bahia, Rede Soberania e Brasil de Fato, além de outras redes de parlamentares e parceiros. E nessa tarde, em que parece que houve uma reconciliação com a Constituição, a vida é assim, né? Sempre aparecem boas notícias. Vamos começar essa conversa, então. Passo para ti, Carlos. Meu querido amigo, estão me ouvindo? Estamos sim, agora sim. Meu querido Paulo Vanuc, meu velho querido amigo, grande lutador, querida Sandra, que me passa aqui a palavra, e a nossa Manuela, essa grande figura política do nosso país, essa mulher militante exemplar, que tem uma participação política histórica já na sociedade brasileira. O nosso método é o método da convergência política, né? O método da montagem daquela frente política que governa Portugal até hoje. É o método da geringonça, nós chamamos. Nós estamos aqui não para silenciar
perguntas que eventualmente possam ser realizadas pelos participantes que estão aqui. Mas para fazer dessas perguntas a identificação de uma unidade política no campo da esquerda, no campo democrático e progressista, para a formação de uma grande mesa de concertação política deste campo popular e democrático para os grandes debates nacionais e para derrotar o bolsonarismo, a infâmia, o atraso, o medievalismo que ocupa o espaço político desse país. Vamos direto. Manuela, quais são os 3 ou 4 pontos mais importantes que tu vês com possibilidade de unidade política da esquerda e da centro-esquerda para a organização de uma ampla frente para derrotar o fascismo e retomar a soberania política, a soberania popular e retomar o progresso e a distribuição de renda nesse país? Antes de te passar, eu te transmito um abraço do presidente Lula, com quem eu estava falando agora pelo telefone, e diz para ele que eu tinha que encerrar, lamentavelmente, a nossa conversa, porque nós íamos fazer a entrevista contigo. Ele vem acompanhando, né, esses debates e vem, inclusive, elogiando esse trabalho que, segundo ele, deve render frutos para a nossa unidade, para a derrota do fascismo. Te transmito, portanto, o abraço do presidente e a palavra está contigo. Oi, Tarso, Paulo, querida Sandra, eu quero começar me somando a essa homenagem muito emocionada a Michele e a Santa Irene, que nós também perdemos ontem, mulheres de luta, mulheres do nosso Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que tristemente, né, nos deixam nesse período no qual todas nós já convivemos com a tristeza quase como uma companheira cotidiana, né? Os dias têm sido todos marcados pela companhia da tristeza, do luto, das pessoas que se vão, das pessoas conhecidas, das pessoas desconhecidas, né, Sandra? Que morrem esperando atendimento médico nesse momento absolutamente dramático da vida nacional e da vida aqui no nosso estado, na nossa cidade, que nós estamos atravessando. Então, me somo, e a tua emoção talvez seja a emoção que todos nós estamos sentindo no último período. Um beijo bem grande, bem carinhoso em ti e a todos os companheiros e companheiras do PT que perdem essa mulher lutadora no 8 de março. Se tu me permite, Tarso, eu agradeço, né, o abraço do presidente Lula e acho uma feliz coincidência que eu seja premiada em participar na live, Paulo, no 8 de março, né, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, com um momento, vivendo um momento, né, recém-vivendo um momento de reencontro do Brasil com o esforço para que a justiça seja feita a partir dessa decisão complexa do ministro Fachin, porque nós seguimos na luta para que Moro para que a parcialidade de Moro seja julgada, mas que representa, sim, uma vitória para nós, que há muito tempo denunciamos um conjunto de ilegalidades a qual Lula é submetido. E que certamente, né, Tarso, Vanup e Sandra, se nós não tivéssemos sido submetidos a essa operação absolutamente tendenciosa que foi a Lava Jato, nós não estaríamos onde estamos agora, né? Nós não estaríamos chorando os mortos de um governo genocida que abandonou o povo brasileiro à própria sorte. Eu acho, Tarso, respondendo a tua pergunta, que os pontos de convergência são tremendos, né? E que eles partem da realidade concreta. Eu aprendi desde do início da minha militância na juventude que nós devemos fazer a leitura da realidade concreta e a partir da leitura da realidade concreta, da realidade objetiva, é que nós precisamos tirar os desdobramentos. Qual é a realidade concreta que nós estamos diante? Nós estamos diante de um governo descomprometido com a democracia e que permanentemente fragiliza ao conjunto das instituições. Qualquer que seja a área, Tarso, que nós olharmos com atenção, se tu vais debater com a Marina, com quem eu tenho conversado muito na próxima semana, se tu pegares o recorte ambiental, tu verás que esse é um governo genocida, seja do ponto de vista do desmatamento da floresta, seja do ponto de vista das queimadas no Pantanal, seja pela liberação permanente de novos agrotóxicos proibidos no mundo inteiro, que envenenam e matam o nosso povo no alimento,
para além da política de morte na condução da pandemia. Se nós olhamos a condução da pandemia, eu conversava com o Vanuc antes da abertura da conversa, né, Paulo? E dizia, eu não imaginava, eu tinha uma certa ilusão de que o comando da pandemia ia ter algum grau de racionalidade, um pacto pela sobrevivência do nosso povo. Nós temos o quê? Negação, não é só a não produção de vacina, negação da importância da vacina. Nós temos o fim das políticas de auxílio emergencial. Semana passada, a Folha de São Paulo publicou um estudo do IBGE que dizia que 62% das mulheres negras que são mães de crianças de até 3 anos não conseguem trabalhar no Brasil. Né? Então, qualquer que seja o ponto que nós fixarmos a atenção, nós veremos que há necessidade da nossa unidade para derrotar esse governo descomprometido com a democracia e com a vida do nosso povo. Portanto, para mim, Tarso, eu sou partidária, tu sabes disso, da necessidade de nós tratarmos com a seriedade, tirarmos os desdobramentos daquilo que falamos, sabe? Eu carrego essa angústia no último período, Paulo. Se nós caracterizamos o governo como fascista, né, ou setores do governo com esse comportamento, nós não podemos nos comportar como se estivéssemos diante do governo Fernando Henrique. Nós não estamos, né? E, portanto, acho que existem 2 graus de unidade com 2 objetivos diferentes, e queria colocar isso para a gente seguir conversando no próximo bloco. De um lado, um grau de unidade mais amplo, que para mim deve ser alicerçado, tá, em 2 questões. Esse grau de unidade amplo é alicerçado em torno da defesa da democracia e da luta em defesa da ciência, ou o enfrentamento ao negacionismo que tem colocado o genocídio, né, como política de Estado no controle da pandemia. Isso significa uma espécie de cordão sanitário, né? Quem defende a democracia e a ciência, digamos, é nosso aliado nessa luta com o objetivo de derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Me preocupa uma caracterização nossa que não compreende que o bolsonarismo existe, inclusive, prescindindo da figura do próprio Bolsonaro, como foi a campanha do Melo em Porto Alegre. Né? Quer dizer, prescindiu de Bolsonaro, mas cesava a cartilha da extrema-direita na política, seja no negacionismo, nos métodos, né, na construção de absoluta defesa do extermínio do nosso campo político. Então, esse é um primeiro nível. E o segundo nível, aí sim, mais restrito ao que tu chamas de esquerda e centro-esquerda, para mim, é o nível político eleitoral, que deve, na minha interpretação, pautar a nossa aliança de 2022, construída a partir de um programa comum. Eu, particularmente, vi uma entrevista do Flávio Dino esses dias, gostei muito da frase, estou muito feliz quando ele diz que nós precisamos, né, para construir a nova experiência, esse novo tempo, esse novo futuro, precisamos da herança do trabalhismo e do lulismo, né? E são experiências diferentes, mas que se encontram no tempo presente e que precisam se encontrar para salvar o Brasil das mãos de Bolsonaro e do bolsonarismo. Muito bem. Eu acho que a gente pode prosseguir, Vanuc. Obrigada, Manu, pelo abraço, já conseguiu se recompor aqui. Vários comentários festejando ouvir a Manuela neste Dia, né, Internacional da Mulher. Paulo Vanuc, vamos contigo para fazer uma próxima questão? E nessa, partilhando as emoções, a emoção da dor e a emoção da festa de hoje, né, no mesmo dia 8 de março. A gente precisaria de falar um pouco também da luta da mulher do 8 de março nesse nosso encontro de 1 hora. Mas o que eu perguntaria, Manuela, enquanto ainda estamos nas primeiras horas para digerir o impacto recente da decisão do Fachin, que seja qual for a intencionalidade, não importa, é uma parcela da justiça que se reergue. Isso incendeia corações e vai dar um cavalo de pau nas expectativas. E isso vai demorar alguns dias para a gente reconhecer melhor. Mas, entusiasta da iniciativa, desta sequência de entrevistas, e a alegria que me coube de estar aqui exatamente no dia da Manuela, de quem eu sou fã, a TVT é fã, quando está conosco, a audiência sobe. Uma preocupação que eu partilhei com o Tarso é que nós estamos fazendo uma discussão
que ela é muito e necessariamente centrada no caminho de 2022. Porém, a aceleração da crise nas últimas semanas, do horror, da violência, da truculência, do tirano, até que ponto não nos recoloca a ideia de seguir esse projeto rumo a 22, sem concordar com a declaração recente do Fernando Henrique, que ele diz: é melhor buscar bons candidatos e deixar o Bolsonaro, porque se a gente resolve deixar o Bolsonaro, nessa velocidade, em 2 anos, a Manuela me dizia, o que terá restado de Brasil, de o que nós construímos desde 88, desde muito antes. Então, Manuela, a pergunta é, na construção dessa unidade, como caminhar para 22, mas 22 não como a solução, e sim como o último recurso. Se não formos capazes de interromper antes, aí 22 unidos o quanto for possível, pelo menos um pacto de segundo turno. E até lá, o que dá para fazer em termos de pandemia? São perguntas que eu gostaria de te ouvir. Paulo, como sempre, a gente tem muita concordância, eu e tu, né? Talvez a nossa proximidade política, como é a minha com o Tarso, sempre foi muito larga, né, na interpretação do Brasil. Então, primeiro eu registro que concordo plenamente contigo. Falávamos isso antes também da abertura do programa. Acho que o tema do impeachment, né, da interdição, né, psiquiátrica ou política de Bolsonaro é prioritária, porque, na realidade, a destruição de tudo que nós construímos no último século no Brasil. É sobre isso que nós estamos falando, né? Então, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do Estado Nacional, é a destruição completa de tudo aquilo que nós conhecemos e compreendemos quanto Brasil, né? Do esforço que fizemos, mesmo um esforço interrompido e incompleto, para a construção desse projeto de nação, né? Tudo isso é destruído por Bolsonaro. E eu repito, do ponto de vista prático, objetivo e também do ponto de vista simbólico. Né? Hoje, Dia Internacional de Luta das Mulheres, nós sabemos o que representa a autorização discursiva violenta, e a Sandra estuda isso muito, né, de Bolsonaro, com relação ao aumento de violência contra a mulher, com relação à escalada da violência política de gênero, mas com relação à escalada de homicídios, de feminicídios, né? Porque é autorizada pelo discurso permanente de ódio dele, assim como o discurso permanente racista, LGBTfóbico, como isso autoriza e incrementa elementos de violência na sociedade brasileira. Então, acho que interromper esse governo, Paulo, digamos assim, é o objetivo intermediário até 22. Eu tenho dito, talvez porque a virada de 2020 para 2021, para mim, tem sido muito traumática. Eu não sei como tem sido para vocês, mas eu, talvez por carregar essa esperança ativa, militante, imaginava que nós teríamos um ano melhor. E você pega por um ano incrivelmente pior que 2020, tem me deixado profundamente abalada. Então, eu tenho dito, Paulo, que atravessar 2021 é algo muito grandioso para a gente colocar 22 na frente. Né? É muito grande, a gente perdeu a Michelle hoje porque não tinha respirador. Que mundo é esse que a gente pode pensar em outubro do próximo ano, enquanto nós não sabemos qual dia será o pior dia da crise, porque um dia é pior que o outro? Então, para mim, o debate sobre política de alianças e sobre agenda se constrói na luta esse ano, em quem defende um tripé de enfrentamento ao governo Bolsonaro, que é vacina, auxílio emergencial para viabilizar a circulação menor de pessoas, que tem que ser o nosso esforço, porque a vacina tardará a chegar para toda a população brasileira. Né? Então, até que isso aconteça, nós vamos ter que montar uma equação de renda emergencial e circulação menor de pessoas. E eu acho, Paulo, que existe um espaço muito grande para a agenda dos governos de Estado e governos municipais. Né?
evidentemente, né, quando eu falo muito grande, é com todos os limites impostos pelo Pacto Federativo Brasileiro, que concentra muito recursos nas mãos de Brasília. Mas existe um conjunto de políticas. O Tarso foi prefeito de Porto Alegre também durante um período em que não havia investimentos do governo federal nas capitais, né? O que eu quero falar com isso? Existe toda uma agenda econômica para os municípios, né? Uma agenda nova, que países desenvolvidos, né, já aplicam, da chamada economia do comum, dos circuitos mais curtos econômicos, e, portanto, tentando aqui, durante a pandemia, construir já pilares, né, de uma nova... de sociedade de novo tipo, como nós fizemos em Porto Alegre, com o processo de participação popular. Então, circuitos mais curtos econômicos, baseados no cooperativismo, no papel das compras públicas governamentais, para gerar trabalho e renda para o povo, desde o ponto de vista local. Acho que existe, Paulo, nós precisamos de redes governamentais e sociais, das nossas entidades do movimento social, para combater e enfrentar o tema da fome já. Nós articulamos semana passada em Porto Alegre a experiência do Comitê Popular, com mais de 300 entidades. O instituto que eu presido transforma tudo que é dinheiro que entra em cesta básica. Né? Nós nunca fizemos isso, não é nem a nossa missão, é o Instituto de Combate à Fake News. Por quê? Porque esse governo ou mata o povo com vírus ou mata de fome. Eu tenho 39 anos, já não estou esquentando na primeira fervura, né, Tarso? Eu brinco que eu mudo o cabelo para parecer a jovenzinha da esquerda ainda, mas é que isso já passou, né? Mas eu nunca vivi num Brasil, eu sendo adulta, com crianças trabalhando aos montes como trabalham hoje. Eu fui uma criança com crianças trabalhando nas sinaleiras, nas ruas, vendendo doce, né? E isso foi o que me fez ser a militante que eu fui, a desigualdade que eu percebia enquanto criança entre eu e outras crianças. O trabalho infantil voltou, Paulo, né? As mulheres, por quê? Porque nós não temos, voltando ao 8 de março, nós sequer temos uma agenda de proteção das crianças, das mulheres que nunca deixaram de trabalhar. Eu não me refiro às médicas, que em geral no nosso país ganham muito bem para terceirizar esse serviço. Eu me refiro ao pessoal de limpeza urbana, Tarso, as caixas de supermercado, as moças que atendem na farmácia, né? As técnicas e auxiliares de enfermagem dos hospitais. Com quem estão os filhos dessas mulheres há 1 ano? Estão ao Deus dará. Né? Estão com outras mulheres cuidando, estão nas ruas trabalhando. Então, eu acho, Paulo, que de um lado, respondendo agora metodicamente, né? Sim, interromper o governo Bolsonaro é a nossa prioridade número 1. A unidade se constrói na luta em torno de vacina, renda emergencial e ampliação das medidas de restrição de circulação de pessoas até que o povo brasileiro esteja vacinado. O que nós podemos fazer? Nos governos locais, bastante. Mas eu acho que o nosso papel, meu e teu, que hoje estamos, né, digamos, na sociedade civil, é também organizar redes. Por quê? Porque o governo mata o povo de tudo que é jeito, também volta a matar de fome. E enfrentar a fome do povo, para mim, é uma das missões das nossas organizações, sabe? E eu pensei muito sobre isso no ano que passou, porque as pessoas diziam, essa não é a nossa missão é fazer disputa. Olha, a minha missão, enquanto militante comunista de esquerda, é fazer com que o povo tenha condições de enfrentar o governo. E para isso, diria um amigo meu, artista gaúcho, não existe poesia com dor de dente, não existe luta de barriga vazia. Né? Então, a nossa missão tem que ser contribuir para essas ações relacionadas ao combate à fome. A gente está com uma participação muito, muito intensa, né? A Manuela tem essa presença nas redes que instiga isso. Pro bem e pro mal sempre, né, Sandra? Os haters também, eles têm uma obsessão, Tarso. Pois é, eu queria fazer uma questão nesse sentido, Manuela, e também dialogando um pouco com a perspectiva, né, que o Paulo coloca para a gente. Tem uma disputa, tem uma tarefa, porque o joelho do fascismo está no nosso pescoço, a gente não está mais conseguindo respirar, né? A democracia está nos aparelhos já, então é uma questão urgente, não tem dúvida. A brutalidade das mortes sem sentido, com ritos sumários que não permitem nenhum luto, é muito chocante, e não por acaso a gente passou hoje o dia realmente chorando, porque foi de fato estarrecedor.
né? E até essa percepção do risco, né? Quando é alguém mais próximo, a gente toma ciência dela e se apavora mais. Mas não acontece com todo mundo. Então, tu tens um instituto dedicado à tamanha gravidade, né? Da desordem informacional que a gente tem no mundo e que aqui no Brasil, para variar, né? Tem um laboratório ainda mais perverso disso. Essa disputa, né? Precisamos, de fato, retirar essa pessoa que está promovendo a morte, né? A gente estava conversando outro dia, claro, são 8 boates Kiss por dia, né? Vocês lembram o choque, o luto, a perda, o terror daquelas mortes sem sentido por descuido? E por que se banaliza hoje que 8 vezes esse número de mortes ocorra? Né? Estamos amortecidos, né, diante da tragédia, quer dizer, tem uma luta objetiva e real de retirar o facínora, mas também tem uma disputa, talvez discursiva, e de percepção e de sensibilidade que a gente está mergulhado há muito tempo, né, pela manipulação, pela produção de mentira, de boato, pelo despertar do pior que existe nas pessoas, né, pela simplificação das questões. Como lidar com isso? Porque isso é necessário tem os seguidores, tem as pessoas que aprovam, é estarrecedor quando a gente olha a defesa que se faz, inclusive do engole o choro, chega de mimimi. Né? Essa falsa questão entre a saúde e a economia, né? entre o vírus e o trabalho, enfim. Então, como lidar? Tu tiveste uma campanha exemplar, né, que foi realmente muito bem sucedida, foi uma campanha alegre, esclarecedora, respeitando o distanciamento, e tu sabe muito lidar com as redes. Né? Na tua opinião, o que a esquerda precisaria fazer para conseguir disputar as consciências, as sensibilidades, conseguir conversar, chegar nessas pessoas, convencer, mas, obviamente, sem usar os mesmos métodos, sem usar, né, sem apelar para o pior que existe, para o mais primitivo que existe nas pessoas, né, para os sentimentos mais primitivos, e conseguir reconquistar, fazer essa disputa. Eu estava dando uma olhada nas redes, eu pesquiso redes, né, eu normalmente estou até mergulhada nos feios, sujos e malvados, talvez por isso a minha exaustão, né, para compreender que muitos festejaram, inclusive, essa notícia, porque coloca 22 agora já, e retoma no jogo político uma polarização, um fantasma e um inimigo a combater, né, de certa forma dá certo fôlego, né, para essas redes perversas e fascistas. Então, não sei se ficou muito longo, hoje eu estou um pouco, né, pela emoção, assim, mas eu queria a tua análise sobre isso, Manuela, porque tem uma disputa simbólica que a gente precisa fazer e que talvez a gente nem saiba como, porque os métodos postos não são possíveis para nós. Então, como repor o humanismo nas redes, como repor, né? Tu sabe, Sandra, essa tua pergunta ela tem várias respostas porque ela é altamente complexa, né? Então eu vou tentar responder algumas partes delas, assim, né? Não vou nem tentar hierarquizar, porque eu não sei se tem como hierarquizar dentro de tudo que me perguntou. Eu vou responder da maneira que vai me ocorrendo. Primeiro, isso tem profunda relação com aquilo que eu falava antes, né? Que é a autorização da violência discursiva por parte do presidente da República, sabe? Quando nós temos uma criança, né, a minha mãe, eu ainda não falo isso para minha filha, mas a minha mãe me dizia sempre, né, do bom e do mau exemplo, né? Então, a gente tem em rede nacional e nas redes sociais permanentemente o pior de todos os exemplos, né? Eu uso essa palavra do pai e da mãe falando do exemplo para traduzir o que é essa autorização da violência por parte do presidente, né? Se a autoridade máxima de um país pode ser violenta, né? Quem não pode ser? Né? É autorização para que todos sejam. De outro lado, Sandra, e por isso o Instituto nunca foi só de combate às fake news, mas também de redes de ódio, essas redes se organizam, como tu bem sabes, em sentimentos e sensações que são arraigadas no nosso povo, como é o caso do machismo e da misoginia. Né? O golpe contra Dilma
ele é um golpe antinacional, antidemocrático, antipopular, mas ele é costurado socialmente a partir do machismo e da misoginia. Né? Dilma, se tu transar, a nossa economia vai melhorar. Eu não me esqueço desse cartaz. Ou a coluna da Isto É, se Dilma arrumar um namorado, a economia brasileira reage. Né? Então, a misoginia e o machismo foram os ingredientes que costuraram esse golpe. Claro, eu repito, com outras intenções. Né? Então, os sentimentos que são trabalhados por esse que propagam ódio são sentimentos estruturais que estruturam a sociedade brasileira, como é o caso do racismo e do machismo, e que nós, durante o nosso período, fizemos um esforço muito longo para enfrentar e para transformar essa cultura, né, Paulo e Tarso? Vocês dois foram ministros de áreas que faziam isso. Por quê? Porque não se transforma uma sociedade racista por decreto, né? Mas como um processo de construção que o ProUni faz quando coloca milhares de jovens pobres e negros dentro das universidades com as cotas, né? Essa combinação é uma combinação de transformação cultural e social. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer muita coisa que a gente não está fazendo, né? Então, de um lado, a gente precisa entender que as redes não são um mero processo de comunicação. Né? Eu ainda peguei na faculdade de comunicação um período em que a comunicação era linear, né? E a gente que é formado nesse período, formado não só na faculdade, né, na vida, na sociedade, porque a comunicação se relaciona com todos, acaba reproduzindo a ideia de que as redes são um ambiente de distribuição de releases, né, para usar uma expressão que nem se usa mais, né, de distribuição de conteúdo pronto. As redes, elas também são sobre comunicação, mas elas são, sobretudo, um espaço de construção de opinião, de formação de opinião. Elas são um novo espaço público, uma nova esfera pública, né, como se nós tivéssemos... E aí entra, né, com a forma como eles fragmentam e constroem a pós-verdade, um outro ágora, né, um outro espaço de formação de opinião. O professor Manuel Castells, amigo do Tarso, fala muito sobre isso, né? É uma assembleia popular permanente. As redes se comportam assim. E uma parte grande da esquerda não se comporta assim nas redes, né? É acostumado a emitir uma opinião de forma estática e não fazer daquele espaço um espaço de luta política. Tanto que ainda reside em nós uma falsa contradição, que diz, saiam das redes e vão para as ruas, né? Quando, na realidade, a luta das ruas, agora não pela pandemia, se constrói nas redes e a pauta das redes se constrói na rua, porque são um ambiente só, né? Eu brinco com o pessoal da juventude, não, vão para as ruas tuitando sobre o que acontece nas ruas, né? Ou cobrindo o que acontece nas ruas e venham e fiquem onde estão, mobilizando aquilo que acontece, que pode acontecer nas ruas. É bem comum, isso é lugar comum na nossa militância. É a militância das redes sociais, né? Como se pudesse existir uma atuação de rua desconectada das redes. Eu trago aqui um grande exemplo da direita brasileira, que organizou, claro, com todo o suporte, mas organizou objetivamente a greve dos caminhoneiros, né? A partir das redes. Aquilo aconteceu do ponto de vista objetivo, evidente que sim, né? E foi organizado a partir da ação das redes. Então, esse é um lado. O segundo, eu acho que existem responsabilidades objetivas que as plataformas precisam assumir pelos discursos de ódio. É impossível que nós vençamos isso sem a chamada tecnologia do bem, né? Não é humano, Sandra. Nós não estamos disputando contra iguais, nós estamos disputando com robôs e dados minerados, mentiras perfeitas para pessoas perfeitas, sabe? É como eu digo sempre, Tarso, é o leninismo e o Gramsci, é uma coisa entre o Lenin e o Gramsci perfeita, porque eles disputam a hegemonia do ponto de vista da comunicação e dos novos consensos a partir de núcleos e de células leninistas, né? Então, eles sempre emitem a mensagem certa para aquele núcleo certo. Eu nunca recebi uma mensagem falsa sobre coisas relacionadas à sexualidade, porque elas não teriam impacto em mim. Agora, os grupos organizados em torno das igrejas evangélicas ou do catolicismo o recebem, certo? Então, é a mensagem certa para a pessoa certa. É o sonho, Sandra. Tu imagina se o William Bonner pudesse organizar o Jornal Nacional dirigido a cada um dos seus públicos, né? Então, ele faz o Jornal Nacional negacionista para os bolsominions, um Jornal Nacional que hoje comemora a absolvição do Lula para nós e faz um terceiro Jornal Nacional para o Fernando Henrique. É isso que acontece com a distribuição de notícias falsas, né? Notícias dirigidas. Então, nós precisamos de tecnologia do bem para enfrentar o mal.
E acho que, além disso, nós precisamos conscientizar a população com relação ao que são as notícias falsas, né? Porque é incrível. A gente, inclusive, eu quero estudar isso, né? Estou tentando estudar isso agora, mas a gente tem pessoas, né, com alta escolaridade e que não sabem checar notícias. Eu recebo conteúdos que evidentemente são falsos, né, ou com clickbaits, de pessoas que são da academia, Sandro. Né? Esses dias eu recebi Tarso, que era assim: China doa 15 milhões de respiradores para a Argentina. Evidentemente, alguém fã da China, né, e crítico do governo Bolsonaro. Aí eu pensei assim, um respirador para cada 2 argentinos. É uma loucura, estão prevendo nem o cálculo básico, né? Então, a gente precisa conscientizar, e esse é um esforço que a gente fazia no Instituto antes da pandemia interromper, construir cidadania digital para enfrentar a desinformação. Nós estamos tentando, inclusive agora, Tarso, avançando nas tratativas para lá em Niterói, né, com o VU, na Secretaria de Educação, estabelecermos um projeto pioneiro nas escolas, com professores e educandos, né, então com os 2 lados, sobre combate à desinformação e cidadania digital. O instituto que eu presido e o Instituto Vero, que é o instituto que o Caio preside, que é ligado ao Felipe Neto, juntos com o VU em Niterói. Então tem muito a fazer, Sandra. E, para terminar, para a gente não agir que nem eles é a parte mais difícil, né? Acho que esse é o meu esforço cotidiano maior, porque vocês estão tendo acesso aqui do lado a um pouco do que é o ódio, né? E esse ódio que eles têm à esquerda, conosco, com as mulheres, é um ódio muito mais violento. Não há um único dia que eu não receba ameaças de morte num grau que, bom, se o deputado aquele Daniel foi preso por uma ameaça ao Supremo, ele deveria, ele e todos os deles, ter sido preso muito antes, porque as formas que eles dizem que me matarão, né, são sempre carregadas de uma violência como são os crimes de feminicídio. Então, assim, acho que é um esforço nosso, para mim é um esforço militante, me lembrar que nós, como diz o Nietzsche, né, embora nós não sejamos adeptos do Nietzsche, ele tem frases em momentos muito interessantes, ele diz que quando a gente olha para o abismo, a gente deve cuidar para o abismo não olhar para dentro da gente, né? E eu me esforço muito para não nutrir por eles aquilo que eles nutrem e pregam contra mim e contra nós, porque isso, num certo sentido, já seria uma vitória deles, né? Me desumanizar, me fazer um monstro como eles são, né? Me fazer alguém que não acredita no melhor da humanidade. Acho que é isso que nos une e nos move, né? Acreditar, né, Paulo, na luta para que todos tenham pelo menos um tratamento digno. É isso que nós, os direitos humanos, defendemos, né, Paulo? É isso. Vamos lá, então, hoje é Dia das Mulheres, tem 2 aqui que falam bastante, mas a gente vai deixar o Tarso Paulo falar um pouquinho. Vai lá, Tarso. Liga o microfone que fica mais fácil. Mas nós 2 estamos deixando falando mais fácil. Tá bom, acho que vocês tomaram conta bem do debate, está extraordinário. Eu vou dizer 2 palavras a respeito da questão internacional. Vou passar para o Paulo, que tem uma grande experiência internacional na questão dos direitos humanos e, portanto, também no reflexo dessas questões no Pacto Democrático, na questão democrática. Hoje nós temos uma internacional de extrema-direita montada. Essa internacional de extrema-direita, formada por think tanks internacionais, universidades financiadas pela CIA, robôs espalhados em todo o mundo, fontes de alimentação de fake news organizadas de uma maneira a subverter o senso comum, né, de solidariedade, de respeito das democracias, que tem um impacto brutal. Eles se apropriaram, né, tiveram a capacidade, porque tem muito dinheiro, de se apropriar. Eu estava vendo agora com essa decisão do Supremo que apagou, né, os processos contra o presidente Lula, uma grande manifestação de solidariedade internacional vinda do presidente da Argentina, do Zapatero, do ex-presidente do Paraguai, grandes personalidades italianas também, ex-primeiro-ministro, cumprimentando o presidente Lula por esses efeitos.
Tem uma versão que está correndo nas redes também, que tenta fazer uma análise justa da questão, que diz o seguinte: não, o Fachin ele fez isso para trancar os processos de suspeição contra o Moro. Não trancará necessariamente, se é que ele fez. Mas o que interessa é que dentro do sistema de defesa do Lula foi arguída uma questão essencial, que o Moro tinha constituído uma jurisdição nacional inconstitucional, porque o Brasil não tem, né, um juízo nacional de primeira instância. Ele tem juízos, né, do Supremo Tribunal Federal que abarcam todo o país nas questões constitucionais, nas questões legais que inferem, né, ou afirmam a Constituição que lhes são levadas. Isso é importante porque temos um panorama político na América Latina que vai ser muito influenciado na questão dos direitos humanos, na questão dos direitos políticos, na questão dos debates eleitorais que vão ocorrer no ano que vem, em função dessa questão do Lula, que ele vai, se for realmente isento, como parece que está sendo, vai resolver depois se ele vai ser candidato. Ele não está colocando essa questão agora e nem vai colocar, e nem deve colocar ele, né? Porque ele está defendendo, inclusive, uma unidade política em torno de 2021, né? Para fazer isso que a Manuela colocou, nós estamos colocando aqui, que é o bloqueio, né, e a derrubada legal, constitucional, de um presidente que é um déspota, né, um falacioso, um mentiroso, um sabotador da saúde pública que está nos governando. Paulo, o que existe no cenário internacional, latino-americano em particular, que tem uma participação extraordinária no último período, em relação a essas questões? A questão da informação, a questão das liberdades democráticas e a questão, evidentemente, no que reflete aos direitos humanos, nessas duas questões que eu anteriormente mencionei. É para a Manuela ou para mim? É para ti. Eu pergunto para a Sandra primeiro, sendo 18h47, eu tenho a impressão que essa é a minha última chance de perguntar para a Manuela, é isso? Também. Não sei. Então tá bom. Então, para mim, você vai perguntar sempre, Paulo. Ou agora ou em outro momento. Eu quero perguntar no ar. Olha, Tarso, então me deixa... minutos ainda de tempo que a gente tem que obedecer, né? Então deixa eu dividir, porque eu não posso perder a chance de retomar um pouco do fio geral do conjunto de entrevistas, com o objetivo que você, Tarso, delineou inicialmente, né? Que eu acho que está bom, porque nós estamos enriquecendo. No cenário internacional, começaram nas últimas semanas no Brasil, respondendo a esse absurdo agravamento do quadro aqui e correspondendo ao momento em que o Brasil virou o epicentro mundial. Então, agora, a conferência diária da OMS começa com o Brasil. Nas Nações Unidas, Brasil. Coincidentemente, na sexta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eu tive a honra de integrar durante 4 anos, ela lança o seu relatório sobre o Brasil. Fazia mais de 10 anos que não fazia. Então, aí, no cenário mundial, embora nós tenhamos reclamado de articulações de extrema-direitas no golpismo, o cenário internacional agora é um ambiente para a gente pedir socorro à OMS, ao Papa Francisco, e mesmo o vídeo que vocês devem ter recebido, que é uma sequência da Merkel, que não é uma pessoa de esquerda, do Biden e do Bojo, o Johnson, em inglês, né? Os três tratando a questão das mortes com profundo pesar, com gravidade em seus países, e termina com o Bolsonaro com o mimimi e chega de frescura. Então, eu acho que o cenário internacional, e eu acrescento, Tarso, essas ligações que você já comunicou, também Baltazar Garçom acaba de me mandar pedindo para transmitir. E nós três visitamos juntos o presidente Lula em Curitiba, né? Foi um momento importante da nossa biografia, né? Estar lá juntos. Agora, se me permite, para não deixar terminar e voltar para o tema mais central, o que fazer de 2021 e, sobretudo, também de uma unidade maior do que nós temos hoje, esse ciclo começou com Ciro Gomes.
E toda vez que a gente hesita a respeito de Ciro Gomes, eu estou na turma que insiste em chamar o Ciro, precisamos do Ciro, tem de trazer, etc. Porém, o Ciro hoje aproveitou o dia 8 de março para dar uma entrevista ao Kennedy Alencar, em que naquele pinga-fogo final, que o Kennedy pergunta rapidinho, Itamar, Getúlio Vargas, não sei o quê, Dilma, ele fala, Dilma foi um aborto da vida política. Bom, no 8 de março, vocês já imaginam a guerra que começa na nossa bolha de redes sociais. Então, como levar adiante esse espírito de unidade para uma convocação? E aí as mulheres têm um papel muito especial para quebrar essa virulência que está entre nós também, no sentido de criar um compromisso básico, de nos respeitarmos mutuamente, de nos unirmos na diversidade, inclusive com o direito inalienável de cada partido lançar o seu candidato. Mas, digamos, o ideal é que a propaganda de cada um no primeiro turno termine dizendo no segundo turno fora Bolsonaro, você entendeu? Se a campanha for feita toda assim, não tem a menor chance do desastre ainda maior, Manuela, que seria a eventualidade, vão bater na mesa, exorcizar, né? Salsa, Arruda, Guiné, Mangalô 3 vezes, do Bolsonaro se reeleger. Câmbio. Olha, Paulo, sabe que eu vi a resposta da presidenta Dilma, eu estava entrando aqui, eu participei toda a tarde de uma live com a embaixada francesa sobre aquele encontro que a ONU vai ter agora no México, depois na França, né, depois de Pequim, haverá 25 anos depois do encontro de mulheres, e eu saí, vim correndo para cá, só li a resposta da presidenta Dilma e não vi os ataques do Ciro. Eu acho lamentável, Paulo, sabe? Eu aprendi uma coisa que eu cumpro, às vezes, de forma dolorosa, porque não acho que eu não tenho vontade, às vezes, de falar de um e de outro por aí, né? Que é, as nossas divergências são pontuais e pequenas e devem ser tratadas entre nós. Por quê? Porque cada vez que uma divergência sai, ela é explorada para fragilizar o nosso campo e para fortalecer os adversários. Então, eu absolutamente respeito críticas da presidenta Dilma, ao presidente Lula e a quem quer que seja, né? Aliás, não gosto desse endeusamento da política, né? Acho que essa é uma tradição que nós precisamos superar para avançar na luta social. Mas esses ataques do Ciro, primeiro, fogem do campo da crítica permanentemente, né? Eu não sou petista, nunca fui petista. Eu e o Boulos, a gente brinca que nós dois somos os únicos dois que não passaram pelo PT, né, quase? Porque todo mundo, nós dois somos os únicos dois que não passamos. Mas eu às vezes leio as críticas dele ao PT, como vi semana passada, e acho que todas excedem, digamos assim, são abaixo do que nós chamamos a linha de cintura. E eu, como sou mulher, Paulo, e passo o tempo inteiro sendo julgada pelo que faço, pelo que deixo de fazer, sobre como mexo as mãos, o cabelo ou os braços, acho que não existe espaço para a gente permanentemente achar que esse é um jeito pessoal. Eu também tranco a porta de casa no meu jeito pessoal, falo muito com muita gente, tenho a responsabilidade política de tratar as coisas com a seriedade que o momento exige. E eu falo isso absolutamente chateada, porque eu, como tu, sou da turma que quero trazer o Ciro, 2, que gosto do Ciro, e 3, que admiro o projeto político que ele tenta construir, porque, do ponto de vista objetivo, o debate que o Ciro apresenta hoje sobre a necessidade de construção de um novo projeto de desenvolvimento nacional é muito mais próximo do que nós, do PCdoB, historicamente defendemos, e tu e o Tarso são testemunhas disso, né? Eu me lembro do primeiro congresso nacional do PCdoB que eu participei, João Amazonas era vivo ainda, no ano de 2000, né, antes da eleição do Lula, o Congresso já se chamava por um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, o Brasil tem um grau de formulação e de compreensão sobre as necessidades objetivas do Brasil altíssimo, né? Mas, lamentavelmente, para mim, aposta nessa disputa dentro do campo que acho que não contribui. Mas eu acho que aí, Paulo, isso tem uma passagem do livro da Cristina Kirchner, do Sinceramente, deve ter lido, né?
eu já falei que ele tinha que ser lançado no Brasil, mas tem uma passagem que ela fala sobre a briga permanente do Bergoglio, né, que agora é o Papa, e do Néstor. Quando o Néstor tomou posse, o Néstor disse que não caminharia até a catedral. Ele era o bispo, né, ele deveria ser visitado pelo presidente na tradição política argentina. Ele disse que ele não podia ir até a catedral, porque isso significaria, o Néstor era um homem do simbólico, né, Sandra, dessa luta que a gente trava pelo simbólico. O Néstor disse que se ele fosse até a catedral, ele demonstraria ao povo argentino que quem mandava era o Bergoglio, a igreja, e não ele. E o Papa, na época, bispo argentino, dizia: eu não posso ir até o palácio sem ele vir até aqui, porque, afinal de contas, é a primeira vez na história da Argentina que um presidente não vem me visitar, eu queria ir. E a Cristina diz assim: olha, se fossem duas mulheres, certamente teriam marcado um encontro no meio do caminho, na Praça de Maio, e o problema estaria resolvido. Então, eu acho assim, eu evidentemente tenho uma expectativa muito grande com relação ao presidente Lula, no apaziguamento do nosso campo, pelo simples fato de que ele é o presidente Lula, então eu me dou o direito de depositar nele expectativas maiores do que deposito em qualquer outro, e isso devo à trajetória dele, né? Devo isso à trajetória, ao que ele nos mostrou enquanto povo que é capaz de fazer. Então, deposito grande esperança no apaziguamento do nosso campo, né? Para o esforço de construção de unidade no primeiro e ou no segundo turno, né? Porque, para mim, esse é um movimento imprescindível, Paulo, né? E torço, né, para que a gente consiga fazer, porque realmente nós precisamos derrotar o bolsonarismo, né, para poder salvar o nosso país e o nosso povo. A gente tem aí 6 minutos finais. Tarso, Paulo, podem se despedir, colocar alguma questão, e o tempo restante aí é com a Manuela. Microfone, Tarso. Vou falar rapidamente para deixar a Manuela fazer o encerramento brilhante da nossa conversa aqui. A pauta é a pauta da unidade do campo da esquerda, centro-esquerda, atraindo para uma grande negociação política o centro não neoliberal, o centro progressista, para um programa de salvação nacional, contra o Bolsonaro, em defesa da democracia, do trabalho, do desenvolvimento, da saúde pública, a luta contra a pandemia e contra a política necrófila do Bolsonaro. Esse é o nosso programa, e eu acho que esse é o programa que deve nos nortear em 2021. Lá pelo fim do ano vamos começar a discutir quem são os nossos candidatos, ou quem sabe uma possibilidade de unidade total ou parcial desse campo. É isso, Paulo. Bom, eu só queria lembrar que são quase 2.000 mortes por dia, né? 2.000, gente. 2.000. Que poderiam ter sido evitadas. Paulo, queres fazer uma observação e passar para a Manuela? Não, é passar e agradecer tudo que eu ouvi aqui, aprender, e ainda vou aprender mais nesses últimos minutos. Manuela. Eu quero dar um abraço em vocês três, bem apertado, de saudade, né? Que faz tempo que a gente não se encontra. E quero te agradecer, Tarso. Assim como eu disse que deposito grandes responsabilidades no presidente Lula, porque isso é o que ele me faz depositar, né? Em função de quem foi. Eu também fico muito feliz que tu estejas organizando esse ciclo de debate, porque essa é a expectativa que nós depositamos em ti. Né? Tu sempre foste e és um homem do nosso campo político comprometido com o esforço para a construção da unidade e de uma agenda política. E eu fico feliz que nós tenhamos esse espaço. Eu realmente, hoje conversava com um amigo nosso em comum de manhã no telefone e dizia: não é possível que a unidade política pareça estar cada vez mais distante. Nós precisamos dessa unidade. A unidade política pode se transformar ou não em unidade eleitoral. Quiçá, e eu batalho por isso, também se transforme. Mas nós não podemos permitir que a nossa unidade, para salvar o Brasil, o que resta do Estado brasileiro, e salvar objetivamente, não é tese, a vida das mulheres e dos homens do Brasil, que essa unidade não se concretize. Né? É essa responsabilidade política que nós temos. Eu, como tenho uma formação leninista, sempre brinco, né, que para mim me parece sempre estranho quando parece
que as bases, né, aquilo que nós chamávamos de bases, tenham a consciência mais avançada que as direções. E nesse momento, as nossas bases, que eu não as chamo assim, né, só para fazer uso de um termo clássico, o povo que nos acompanha, né, que se identifica com o nosso povo, com o nosso campo político, exige de nós a capacidade de construirmos essa unidade. Eu te parabenizo, agradeço ao Paulo e a Sandra, e te parabenizo por criares esse espaço persistente com cada um e cada uma de nós. Um beijo, uma boa semana, minha solidariedade aos amigos e aos familiares de todas as brasileiras e brasileiros que morreram hoje. Seguimos em luta, na luta que marca o Dia Internacional das Mulheres. Um beijo. Obrigada, Manuela. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que vamos construir uma síntese de todas essas entrevistas, essas falas, essa escuta que a gente vem fazendo. A gente ainda tem 2 conversas para fazer, com a Marina nesta próxima sexta-feira e depois com o Fernando Haddad na segunda-feira que vem. E todo esse material está disponível no site do INPE. Quero agradecer também aos nossos parceiros aqui, TVT, TVA Bahia, UOL, Rede Soberania, Brasil de Fato, que nos ajuda a propagar esse esforço de diálogo e que né, essa escuta, a conversa é tão característica das mulheres, né? Então a gente vai exagerar um pouquinho hoje, de novo, dizer viva as mulheres, que são sempre guardiãs da vida, né? Que a gente sobreviva e resista. Até a próxima.